Fala pessoal, beleza? Galera, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre XML. Esta apresentação, pessoal, eu vou focar na parte de conceitos básicos sobre XML. O que é um XML bem formado, o que é um XML válido, quais são as regras de sintaxe, ok? E uma série de questões aí de mais variadas bancas falando sobre essa parte. Galera, é uma apresentação tranquila, bacana, porque nós não vamos entrar, por exemplo, em XML esquema. Nós vamos falar apenas da parte de conceitos básicos sobre a formação de um documento XML, ok? É bem tranquilo. Vejam que vocês verão que vocês verão que é um assunto tranquilo de assimilar, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Vamos ter aqui uma teoria, exemplos e questões de concurso. Galera, no caso, vamos entrar na conceituação de XML. Qual é o universo XML, ou seja, quais são todas as tecnologias que circundam a questão do XML. Vamos entender a diferença entre XML e HTML. Teremos nosso primeiro exemplo. Depois disso, nós temos a parte de árvore XML. O que é a árvore XML? Vamos entender o que é um prólogo XML, regras para a sintaxe de documento XML, caracteres especiais, como nós tratamos caracteres especiais em documento XML, comentários em XML, como espaços em branco são trabalhados em XML, como é que é uma nova linha em XML, elementos XML, teremos um segundo exemplo, regras de nomeação de elementos, elementos versus atributos, quando utilizar um ou outro, validação de XML, depois entraremos nas questões e nossas referências. Pessoal, o XML é uma linguagem de marcação parecida com o HTML, ok? Só que, diferente do HTML, nós vamos utilizar o XML para transportar dados e não para exibir dados, como acontece com o HTML, ok? E o XML, ele é independente de hardware e de software. Por isso mesmo, ele foi bastante utilizado em web service baseado em XML. XML Web Service, que nós temos SOAP, o DDI, o WSDL, ok? No caso, o SOAP é um documento, contém um documento XML de resposta de requisição. E o WSDL é um documento XML que vai descrever um serviço. Depois você vai pegar esse WSDL e publicar em um diretório, um serviço diretório como, por exemplo, o DDI. Por ser independente de software e de hardware, ele foi utilizado em projetos de integração de sistemas, ok? Tanto que ele é citado pelo EPING, padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, ok? Do governo brasileiro. Como alternativa mais simples, nós temos o JSON, ok? Para quem assistiu ao nosso curso de JSON aqui no Gran Curso, ok? Eu faço essa comparação. Beleza. E o XML, pessoal, ele é uma tecnologia, ele é uma linguagem de marcação que é autodescritiva. Beleza? Bom, tags XML não são pré-definidas como acontece no HTML, por exemplo, com o B de bold, ok? De negrito. Você pode criar suas próprias tags para definir um documento XML, para transporte de dados, por exemplo. Documentos XML não fazem nada. O que na verdade vai acontecer é que você vai escrever um software para enviar, receber, exibir, processar esses documentos XML, ok? Bom, pessoal, dentro aí do universo XML, o XML é uma ótima solução para compartilhar dados, ou seja, para fazer uma integração de sistemas. Vamos supor que você tem um sistema aqui em Java e, no outro lado, um sistema em C#.
ok? E aí você pode exportar em XML, ok, pessoal? Dados para esse sistema. E esse sistema vai ler esse documento XML. Como no caso, XML é independente de hardware, de software ou de linguagem de programação, perfeito? Então pode ocorrer aí uma integração de sistemas, um compartilhamento de dados. Pode-se usar para implementar soluções de gestão de informações usando XML, no caso, pessoal, pode-se usar. Não sei se seria podem se usar, né? Vou ficar devendo esse erro aqui, talvez esse erro ou não de português. Mas vamos lá, pessoal. Temos no universo XML o DTD ou o XML esquema, ok? Para especificar os modelos de dados e validar informações. Ou seja, você pode criar um documento XML e para validá-lo você pode utilizar um DTD ou um XML, ok? Esquema, beleza? Qual é a vantagem de utilizar o XML esquema para validar os elementos desse documento XML em relação ao DTD? É que você vai trabalhar apenas com conceito XML. É um XML que valida outro documento XML. O DTD, pessoal, é uma forma diferente, ok? Tem suas particularidades, mas não segue o rito de XML. Ele tem lá a sua forma de trabalhar, ok? Já o XML esquema, você vai trabalhar já pensando em XML. É um XML que você vai definir elementos, ok? E os documentos XML que seguem esse XML esquema deverão respeitar essa definição no XML esquema. É um XML validando outro. Nós temos também APIs DOM e SACs para extrair dados de documentos, gerar documentos, ler e gravar em banco de dados. Temos o XSLT e o XPath para transformar dados em outros formatos. Ou seja, você pode pegar um documento XML e transformar em outros documentos baseados em texto, ok? Por exemplo, XML, TXT propriamente dito, puro, ou um HTML. A partir de dados aqui no XML eu posso montar um HTML simples, ok? E por aí vai. Então, pessoal, você pode utilizar o XSLT e o XPath para transformar os dados em outros formatos. Ou seja, um documento XML sendo transformado em outro documento baseado em texto. Pode usar também para, continuando, né, pessoal, o XLink, XPointer e XQuery para criar vínculos lógicos entre documentos e localizar seus componentes. O XSLFO ou XHTML para formatar os dados para impressão ou visualização na tela, como PDF, documentos Word ou para a web mesmo. E o SVG para gerar informações em formato de gráfico vetorial a partir de documentos XML. Pessoal, XML não é substituto de HTML, perfeito? Não é. XML e HTML têm objetivos diferentes. O HTML serve para exibição. Como é que eu vou exibir os dados? Como é que esses dados vão aparecer? Olha aqui, pessoal. Temos aqui no título da página H1 o nome do modelo. Ok? Temos no subtítulo H2 no caso, a montadora, a marca, ok? Cerato, ok? Desculpa, pessoal, é o contrário. O H1 é a marca. Eita, professor. E o H2 é o modelo. Foi mal, desculpa. E aí, pessoal, temos aqui no parágrafo o motor, né? E a potência dele, 2.0. Perfeito? E dentro do parágrafo eu negritei o valor do motor. Então, eu vou pegar o HTML para mostrar, para exibir os dados. Agora, se eu quero passar uma informação de um sistema para outro,
perfeito, de um lugar para outro, para transportar e armazenar dados, eu vou utilizar o XML. Galera, veja o seguinte, vamos supor que eu tenha uma tabela chamada veículos, com os campos marca, ok, modelo e motor. Aqui é a nossa tabelinha. Nessa tabelinha, pessoal, nós temos, na marca, nós temos o Kia, temos o modelo Cerato 2.0. Então, eu quero, de um sistema em Java, pegar essa informação e passar para um outro sistema em C#, por exemplo. O que eu faço? No meu sistema, eu tenho lá, exportar veículo. O que ele faz? Ele vai transformar essa linha, ok? Essa linha aqui da minha tabela veículo, em um documento XML. E aí, pessoal, ele é autodescritivo, ele contém tags, ok? Ele contém tags, que no caso que você vai poder fazer, perfeito? Então, se eu sei como exportar nessa estrutura aqui, eu vou passar para o sistema lá do C# toda a definição. Olha, no documento XML, veículo, o elemento veículo, refere-se a uma linha da minha tabela veículo. O elemento filho marca vai ser a marca, o elemento filho modelo vai ser o modelo, e o elemento filho motor vai ser a potência do motor. Tudo isso são elementos filhos de veículo, que não tem como atributo o tipo do veículo, se é carro, se é moto, por aí vai. Então, pessoal, vejam que XML é para transporte e armazenamento de dados. Já o HTML é para a sua exibição. Eu posso pegar essas informações em XML e transformar em HTML, beleza? Uma coisa é eu exibir, outra coisa é eu transportar, fazer uma integração, fazer um armazenamento, beleza? E aqui nós temos, pessoal, um exemplo de XML. Temos o prólogo e temos o conteúdo, com sua raiz nota e com seus elementos filhos. De, para, título e corpo. Beleza? Aqui o professor Rogerão, para os concurseiros, título, foco, fé e força. E fora, né? Aí não dá. E o corpo, não desistam fácil, foquem sempre na vitória. Beleza? Então aqui eu tenho um documento XML. O menor documento XML que eu posso ter, pessoal, é com um prólogo, perfeito? E com uma raiz que é obrigatória. Então, eu poderia ter somente nota. Tanto nota quanto barra nota, que é o item para você fechar o seu elemento. Eu poderia descartar o de, para e título, perfeito? E eu teria o menor documento XML. E aí, pessoal, nós temos também, a partir de um documento XML, o seguinte. Eu tenho em um documento XML apenas uma raiz, beleza? Uma e apenas uma raiz, porque toda árvore tem apenas uma raiz. Então, a partir do documento XML, eu tenho uma árvore XML. Eu tenho uma estrutura em árvore, que inicia na raiz, beleza? E termina as suas folhas, beleza, pessoal? Então, aí eu tenho meus elementos. A partir do elemento raiz, bookstore, eu tenho o elemento, ok? Book. Então, eu tenho um bookstore, que é a minha raiz, e tenho um book como elemento. De book, pessoal, eu tenho como filhos, título, autor, ano e preço. Book também tem como atributo categoria. Título tem como atributo linguagem. Beleza? Dentro de título, eu tenho como filho texto. Aliás, não seria nem elemento filho. Seria o texto propriamente dito. Ok? Elemento autor, tenho aqui. Elemento ano, tenho aqui. E elemento preço, eu tenho aqui. Beleza? Os elementos título, autor, ano e price, né, preço, são irmãos. Perfeito? Já o book, em relação ao bookstore, é seu filho. E o bookstore, em relação a book, é seu pai. Ok?
Prólogo XML. Galera, é opcional. Então, o menor documento XML que você pode ter é apenas aquele que contém uma raiz. Todo documento XML, pessoal, deve conter uma e apenas uma raiz. Perfeito, galera? Veremos isso daqui a pouquinho nas regras básicas de XML. Ok? Então, o prólogo é opcional. Só que é a primeira linha da declaração XML. Tem esse padrão. Vejam lá, pessoal, que lá no HTML5 nós começamos com um prólogo com exclamação doctape HTML. Só que lá tem menor que exclamação doctape HTML. E aí fecha. Já aqui no XML, pessoal, nós temos, ok, XML, aí tem versão, standalone, e-coding, e aí você tem, olha, vejo que temos interrogação duas vezes. No HTML5 temos somente uma exclamação, que é a primeira aí, depois do menor que, ok? Na versão, pessoal, ele é obrigatório, deve ter o valor 1.1. Já standalone e e-code, pessoal, são opcionais. O standalone, ele indica se o documento XML faz referência a um DTD ou um XML esquema, ok? Se ele faz referência, é necessário você colocar o standalone igual a yes, ok? Só que, como no caso ele é opcional, então o seu valor padrão é no, beleza? E o padrão e-code, pessoal, ele vai especificar o conjunto de caracteres em uso, ok? Como ele é opcional, o valor padrão é UTF-8, ok? Se você não for citar o e-code aí no prólogo. Regras para sintaxe de documento XML. Galera, são regras que definem um documento XML é bem formado. Galera, guardem essa informação. O maior número de questões sobre a parte de conceitos básicos de XML estão em cima dessas regras para que eu cite que um documento XML é bem formado, beleza? Essas regras são mais simples do que para documento de HTML e permitem que os dados sejam lidos e expostos, sem nenhuma descrição externa ou conhecimento no sentido dos dados do XML. Quais são as as 5 regrinhas básicas para a sintaxe do documento XML para que ele seja bem formado? Todo documento XML deve ter um elemento raiz, ok? Raiz. Todos os elementos XML devem ter uma tag de fechamento, beleza? Até mesmo as tags que não possuem aquelas tags vazias, que são tags que contêm um nome e apenas atributos, e elas fecham e abrem nelas mesmas, ok? Tags XML são case sensitive. Então, se eu tenho um veículo tudo minúsculo, um elemento veículo tudo minúsculo, é diferente de um elemento veículo com tudo maiúsculo. Ok? O nome do elemento, ok? O conteúdo, a gente não fala. Estamos falando dos nomes dos elementos. Os elementos XML devem estar devidamente alinhados. Beleza, pessoal? No caso, por exemplo, se eu tenho B, I, eu tenho que fechar o I primeiro para depois fechar o B. Beleza? Aqui é o alinhamento correto. E depois os valores do XML devem estar entre aspas. Beleza, pessoal? Raiz, tag de fechamento, case sensitive, alinhamento e aspas. Raiz, fechamento, case sensitive, alinhamento e aspas. Beleza? Os elementos XML devem estar devidamente alinhados. Se há um elemento A e depois B, o elemento B precisa ser fechado antes.
como eu expliquei para vocês no slide anterior. Os valores dos atributos XML devem estar entre aspas, simples ou duplas. Bom, pessoal, e como é que é o tratamento de caracteres especiais, ok? No XML. Alguns caracteres têm um significado especial em XML. Por exemplo, se nós colocarmos o menor que dentro de um elemento XML, lembra lá, pessoal, que nós temos assim, ó, elemento, aqui um texto. O interpretador XML vai ler, bom, menor que, ele vai começar o nome de um elemento. Elemento, beleza, ele leu. Maior que, ok, ele leu aqui. Ele sabe que a partir daqui vai ter um conteúdo. Aí ele vai ler o conteúdo. Aí ele encontrou o menor que. Perfeito. Então ele vai saber que vai talvez fechar esse elemento aqui. Ele encontrou aqui o menor que, beleza, o barra, beleza, o nome do elemento que vai fechar e maior que. Ok. Esse elemento ficou bem formado. Agora, se eu tenho esse carinha dentro do texto, vai dar um erro, pessoal. Porque o interpretador ele vai ler assim, menor que, elemento, maior que. Perfeito. Ele vai começar com o conteúdo. Começou com conteúdo, menor que. Opa, beleza. Ele vai achar que esse menor que não faz parte do conteúdo, ele faz parte do nome da tag para fechamento. E aí ele vai esperar o seguinte, vai esperar isso aqui, ó. E não um restante de conteúdo. Beleza? E aí, no caso, galera, para você fazer com que o interpretador aceite esse menor que, nós trocamos o menor que por esse conjunto aqui. O i comercial LT ponto e vírgula. Ok? Então, ele vai ler aqui, que é mensagem e conteúdo. Se salário menor que 17 mil, então, e aí ele lê a tag de fechamento. Bom, são estritamente ilegais você utilizar o menor que e o i comercial diretamente, pessoal, no conteúdo de elementos. Já o maior que, você pode utilizar ele aqui dentro do conteúdo. Só que, por padrão, é bom você substituir pelo correspondente igual do menor que. Por exemplo, está aqui a nossa tabelinha. Menor que, pessoal, no conteúdo utilizem o i comercial LT ponto e vírgula, ok? O maior que é o i comercial GT ponto e vírgula. O i comercial dentro lá do conteúdo, você utiliza o i comercial AMP ponto e vírgula. Aspas assimples, i comercial após ponto e vírgula. E o aspas duplas, o i comercial quote ponto e vírgula, ok? Se você tiver um conteúdo com esses símbolos, substitua por esses que estão aí na entidade pré-definida. Só que são estritamente ilegais o menor que e o i comercial. Os restantes não são. Porém, pessoal, por padrão, utilizem essas entidades para você utilizar dentro do conteúdo das tags. Bom, comentário em XML é semelhante ao comentário em HTML. Menor que, dois pontos, dois traços, comentário que você quiser, dois traços, maior que. Espaços em branco em XML. Pessoal, como no caso XML é de transporte de informações, então se um conteúdo de um elemento tiver 3, 4, 5 espaços em branco, ele vai ser preservado no XML. Já no HTML, pessoal, se eu faço B, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, por aí vai, abacaxi, ok? Quando eu renderizar essa página, vou ter apenas um espaço em branco, ok? E o nome abacaxi em negrito. Beleza? Ele vai estar em negrito. Por quê? Porque o XML trunca vários caracteres em espaço em branco para um único espaço em branco. Já no XML, pessoal, nós estamos falando de dados. Se há 3, 4, 5 espaços em branco, eles vão ser preservados.
Bom, como acontece a nova linha em XML? Galera, temos o LF, Line Feed, faz com que o cursor vá para a próxima linha, e o CR, ou Carry Return, faz com que o cursor volte para o início da lista. O LF e CR são utilizados como nova linha, por exemplo, apenas LF para a família Unix, Linux, AX, Genix, macOS, por aí vai. O CR mais LF para CP/M, MPM, DOS, OS/2, Windows. O CR apenas para o Commodore, Apple II, macOS até a versão 9. Já para documentos XML, uma nova linha é identificada com o caractere apenas o LF, beleza? Então ele segue aqui a família Unix, apenas LF. Faz com que o cursor vá para a próxima linha, ok? Elementos XML. Pessoal, são tudo a partir da tag de início, ok? Conteúdo, tag de fechamento. São tudo a partir da tag de início até a tag de fechamento. Ambas as tags estão incluídas no elemento. Então, tudo isso aqui, pessoal, é um elemento XML. E esse elemento XML, esses elementos podem conter OTAN. Outros elementos, nós podemos ter outros elementos. Texto, atributos que vão ficar aqui dentro da tag de início, de abertura, ou a mistura de todas as anteriores, ou seja, OTAN, outros elementos, texto, atributos ou a mistura de todas as anteriores. E os elementos vazios, pessoal, não possuem a tag final. Elas possuem apenas atributos. Então, é o seguinte, F, um atributo, alguma coisa, barra, porque a tag vazia, pessoal, ela abre e fecha nela mesma. E elas só podem ter, e esses elementos só podem ter atributos, ok? Bom, eu tenho aqui um exemplo 2 de um documento XML, onde eu tenho meus veículos. E aqui eu tenho um prólogo. Beleza? Pessoal, aqui a versão foi 1.0, porque até então, nesse ano que eu fiz esse material, eu tinha colocado, na versão do documento XML, era 1.0. Depois foi atualizado para 1.1, ok? Então, no caso aqui, seria 1.1. Aliás, é 1.1. Então, tenho meus veículos, que é a raiz do meu documento. Todo documento XML deve ter e somente uma raiz, ok? Pessoal, aí eu tenho o elemento filho veículo. E eu tenho aqui o outro elemento filho, veículo. E eu tenho veículo com atributo tipo, que é carro. Pessoal, os valores dos atributos devem vir entre aspas simples ou duplas, ok? E nós temos a questão do alinhamento. Veja aqui que veículo fechou depois de seus filhos, marca, modelo e motor. Beleza? A mesma coisa aconteceu nesse exemplo. Nós temos também outro veículo, que agora é tipo motor. Tipo moto. Marca, modelo e motor. E eu tenho uma tag vazia, que contém apenas um atributo. Garagem, quantidade igual a 3. Beleza? E aí eu fecho o meu documento XML com meus veículos. Elementos que contêm outros elementos. Meus veículos. Ok? Por quê? Porque meus veículos, pessoal, é um elemento raiz que contém elementos filhos. E veículo, que contém a marca, modelo e motor. Elemento que possui um atributo. Veículo. Elementos que possuem texto, marca, modelo e motor. Elemento vazio, que numa tag final é fechado, né, com a barra antes do maior que. Garagem,
Pessoal, garagem também é um elemento que possui um atributo. Garagem com a quantidade igual a 3, beleza? Também deveria estar aqui também. Bom, regras de nomeação de elementos. Pessoal, podem começar com letras, underscore e 2 pontos. Só que os nomes dos elementos não podem começar com número, caractere de pontuação, ok? E com as letras XML em todas suas variações, maiúsculas, apenas o X maiúsculo e por aí vai. São palavras reservadas e não podem ser usadas. E dentro dos elementos, do nome do elemento, pessoal, nós não podemos colocar espaços. Utilizem, por exemplo, o padrão de camelo, ok? Tenho aqui nome, elemento. Ou utilize o underscore. Perfeito? Para separar palavras duplas. Os nomes devem ser curtos ou descritivos. No caso, pessoal, isso vai depender muito do seu projeto. Eles podem ser curtos e descritivos. Podem conter qualquer quantidade de letras, dígitos, underscore ou alguns caracteres de pontuação. E isso, no caso, para o nome do elemento. Agora, você não pode iniciar eles com número e caracteres de pontuação, beleza? Agora, você pode conter, os nomes podem conter esses caras. 2 pontos, hífens e pontos são aceitos, mas não recomendável, ok? É recomendado evitar esses carinhas. Costumam ser usados para situações específicas, como, por exemplo, para identificar namespaces. Elementos e atributos. Pessoal, quando eu utilizar um ou outro, eles dois fornecem a mesma informação. Por exemplo, eu posso ter um veículo onde ele tem como elemento filho tipo, e aqui tem um carro. Ou eu posso usar essa mesma formação e criar um elemento que contém um atributo chamado tipo, que seria igual ao carro, ok? Fornecem a mesma informação. Então não há uma regra para você utilizar elemento ou atributo. Agora, os atributos são úteis em HTML. Já em XML, pessoal, é recomendável você evitar os atributos e você criar dessa forma aqui. É recomendado, mas não há uma regra exigindo que você utilize elementos em lugar de atributos. Bom, em relação aos atributos, eles são difíceis de ler e de manter e são usados para informações que não são muito relevantes para dados. Só que os elementos são usados para dados e os atributos não podem conter múltiplos valores. Pessoal, atributos só contém um valor só, ou uma estrutura de árvore, e não são facilmente expansíveis para alterações futuras. Já os elementos, pessoal, podem conter OTAN, outros elementos, ok? Texto, atributos ou, no caso, a mistura desses 3 itens. Ou seja, ele pode conter vários valores, múltiplos valores. Ele pode gerar uma estrutura de árvores. E você pode facilmente, na frente, fazer uma expansão para as alterações futuras, ok? Então, no caso, é recomendado você utilizar elementos do que atributos. Validação de XML. Pessoal, o documento XML ele é válido quando ele é bem informado e está de acordo com as regras de um DTD ou um XML esquema. Lembram lá, pessoal, que são informações que vão validar outro documento XML. Bom, eu tenho um documento bem formado, XML, bem formado. Esse B ficou feio, né?
Ok? Pessoal, um documento válido, ele é um documento bem formado, porém, seguindo regras que ele cita de um DTD ou de um XML esquema. Então, se eu for colocar em relação a conjuntos, documentos bem formados e XML, documento válido. Todo documento válido, ele é um documento bem formado, tá vendo aqui? Ele é um subconjunto de um documento bem formado. Só que nem todo documento bem formado é um documento válido, beleza? Por quê? Porque um documento XML válido, ele é bem formado por sua natureza, porém, ele deve seguir algumas regras, um DTD ou um XML esquema para validá-lo, beleza? É isso aí. Na próxima aula nós vamos ver uma bateria de questões sobre o que eu acabei de falar para vocês, perfeito? Então na próxima aula nós vamos praticar essa parte teórica. Vejo você na próxima aula.